Aleluia! Seja bem-vindo ao canal. Eu quero falar que nós estamos vivendo um tempo de um grande avivamento que Deus quer realizar nesta nação do Brasil para se espalhar para as nações da terra. Mas só que Deus precisa de homens e mulheres que se coloquem na brecha, homens e mulheres guerreiros de oração. Não é pessoas fracas, não é pessoas que oram pouco. Eu lembro uma vez quando eu era pastor numa cidade e eu incentivava os irmãos da igreja a orar, ore, ore. A primeira pergunta que eu fazia para os irmãos quando eu encontrava eles na rua ou na igreja, eu perguntava: "E aí, irmão, você está orando?" Era a pergunta que todo mundo sabia que eu ia perguntar: "Você está orando?" E eu lembro uma vez eu perguntei para um novo convertido e já estava já sendo treinado para ser obreiro. E eu falei: "E aí, irmão, você está orando?" E ele falou: "Pastor, estou orando muito." E eu falei: "Ó, eu fiquei admirado." Eu falei: "Que bom, irmão." Eu falei: "Quanto tempo você está orando?" Ele falou: "Estou orando 15 minutos." E eu falei: "Irmão, cria vergonha na cara. 15 minutos você acha que é muito? 15 minutos você acha que é muito? 15 minutos é só para você agradecer." Imagine só, se Deus pedisse para você o dízimo do seu tempo, do dia de 24 horas, Deus fala assim: "Eu quero que você dê 10% do seu dia." Seria 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Quando Jesus foi orar lá no Getsêname e os discípulos estavam cansados, dormiram, e Jesus falou assim: "Vocês não podem pelo menos vigiar 1 hora em oração?" Então imagine só, a vida cristã resume a orar e a orar pouco. As reuniões de oração nas igrejas, grande maioria, não todas, graças a Deus, mas se você for em uma reunião, tem uma igreja que tem uma reunião de oração, vai lá, que às vezes não tem nem 10, nem 20%. E eu falo isso porque eu mesmo sendo pastor de uma igreja que incentivava a orar, que pegava no pé para as pessoas orar, na nossa reunião de oração não tinha 20%, né? Tinha mais ou menos 200 e poucas pessoas e não tinha, às vezes, quando tinha muito, tinha 20 pessoas na reunião de oração. Então, povo que não oram. Para ter um grande avivamento no Brasil, Deus precisa levantar uma igreja de oração. Eu sei que existe pastores, líderes, obreiros em vários lugares, em vários estados do Brasil que têm se colocado na brecha, que está orando, mas esse vídeo é para despertar você. Você tem um chamado, você precisa se colocar na brecha, você precisa orar pela sua família, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país aonde você mora. Tem muita gente que assiste a nossas vidas em outros países. Então entenda só, eu lembro de um pastor que ele foi convidado para pregar e ele comenta isso. Ele foi convidado para pregar e ele estava lá no quarto orando, ele estava hospedado na casa de um pastor que chamou ele para pregar. E aí o pastor bateu na porta lá do quarto dele e falou: "Aí, pastor, você está ocupado agora?" Ele falou assim: "Eu estou orando, estou orando." Ele disse que já estava 2 horas orando, intercedendo pelo culto, intercedendo pela cidade. E aí o pastor que convidou ele falou assim: "Ó, já que você não está fazendo nada, vamos fazer uma visita ali." E aquela frase do pastor chocou ele. Porque ele falou: "Estou orando." E o pastor falou: "Você não está fazendo nada?" Um pastor achou que ele não estava fazendo nada. Orar não é nada. E a oração é tudo. A oração é tudo. Vou falar a frase de Josué Gonçalves: oração é o oxigênio da alma. Tudo que Deus faz na terra, John Wesley escreveu, tudo que Deus faz na terra é em resposta de oração. Vou falar outra frase do Billy Graham: quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então, se eu quero ter resultado, se eu quero que esse avivamento venha, não vai vir um avivamento na minha vida. O avivamento começa pessoal.
Não vai vir um avivamento na minha vida se eu não tenho uma vida de oração. E não é orar 5 minutos, não. Não é orar poucos minutos e achar que tá bom, não. É orar para valer. Toda história de avivamento foram homens e mulheres que se colocaram diante de Deus, clamando, jejuando, buscando Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Eu vou encontrar Deus quando eu busco a Ele de todo o meu coração. Isso envolve oração. Ontem mesmo eu fiz uma live no nosso canal mostrando a vida de oração de Jesus. Jesus, Filho de Deus, perfeito, santo, maravilhoso, tremendo. E eu pegando no livro de Lucas, mostrando que várias vezes Jesus ia para o deserto, ia para o monte para orar. Se Jesus, santo, perfeito, maravilhoso, tremendo, sem pecado, ele tinha uma vida de oração, imagine eu e você, como nós precisamos orar. Como nós precisamos estar em oração. Que Deus possa usar esse vídeo para despertar você. Que Deus possa usar esse vídeo para despertar o Brasil, para despertar as nações. Deus está chamando seu povo para orar. Escute isso que eu vou falar. Dias maus estão chegando. E quem não tiver em oração não vai resistir. Eu vou repetir. Dias maus estão chegando. E quem não tiver em oração não vai resistir. Então, se levante, comece a orar como nunca orou antes. Se inscreva aí no canal se você concorda comigo. Dê o like. Compartilhe esse vídeo para algum irmão que precisa orar. E também, se você quer ser um instrumento de cura nessa nação, nós temos um treinamento de cura que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Deus quer levantar um povo de oração. Que Deus possa levantar a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.